pessoal! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo no Fazendo Menção. Eu sou a Domitília. E eu sou a Josina. E hoje nós vamos falar de como podemos ser mais parecidos com Jesus. Porque a Bíblia diz, né, que aquele que afirma que permanece nele, anda como ele andou. Então nós, né, como seus servos, devemos andar como ele andou, para que assim sejamos como ele e cheguemos até o Senhor. Então vamos falar sobre formas que podemos ser mais parecidos com Jesus. E a primeira delas é sirvamos uns aos outros sem olhar a quem. Como diz em João 13,14, pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Em Filipenses 2,7 diz, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, nesses dois versículos, nós conseguimos ver que Jesus, na sua grandeza, na sua magnitude, ele serviu a nós, serviu aos discípulos, né, e lavando os seus pés. Ele nos chama também para copiar o comportamento dele, copiar a caminhada dele e também servirmos uns aos outros, sem nos importarmos de quem é, como é que nós estamos, qual é o nosso status comparado da outra pessoa. Então, né, como ele também se esvaziou e se tornou semelhante a nós, para nos mostrar o quão melhor é dar do que receber, o quão melhor é servir as outras pessoas do que a nós mesmos, e dessa forma deixar mesmo uma marca para a eternidade, não só para os dias de hoje. Esse ponto de servir é realmente muito importante para um tempo como esse, que às vezes nós estamos mais à espera que os outros façam alguma coisa por nós, mas para nós realmente sermos mais parecidos com Jesus, nós precisamos começar servindo os outros com amor. E nesse ponto, nós vamos para um outro ponto que realmente fala sobre o amor. Para nós sermos mais parecidos com Jesus, nós precisamos amar sem necessariamente olharmos para quem. Então, para esse ponto, nós também temos dois versículos bíblicos que vou ler aqui. Então, o primeiro é Lucas 6,35 e fala assim: amai, porém, os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. João 15,13, que fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E realmente nos coloca para ver como o amor de Deus, ele realmente é perfeito, porque a Bíblia fala que o Senhor nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores, quando nós poderíamos estar naquele lugar de não sermos merecedores de tamanho amor que o Senhor tem por nós. E para isso mesmo nos coloca a ver que nós não precisamos esperar que a outra pessoa nos ame. Num tempo como esse, em que a reciprocidade tem sido a base da nossa intensidade de amar sem necessariamente olhar a quem, é um ponto que nos coloca cada vez mais parecidos com Jesus. Exatamente, né? Porque a palavra diz também que nós só conseguiríamos amar ao Senhor quando nós amamos a nós mesmos, ao nosso próximo, aquela pessoa que nós estamos conseguindo ver. E, né, com amor também, né, o que é o amor sem a obediência? Então, é importante que, para nós sermos mais parecidos com Jesus, sejamos obedientes. E diz aqui em Filipenses 2,8, que diz: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mateus 26,39 diz: meu Pai, se é possível, afaste de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então nós estamos a ver aqui dois exemplos de como Jesus agiu conforme, né, o que ele veio fazer aqui, e ele foi obediente desde o momento que ele nasceu até a sua morte e morte de cruz, como diz a palavra. E em todo tempo, em todo momento, ele quis fazer a vontade do Senhor, independente da sua situação interna ou externa. E nós devemos ser também, né, anelar por isso, ser como Jesus, no sentido de ser obediente em todo o tempo, independente da situação, independente do momento, independente da forma que nós estamos nos sentindo, buscar ser obedientes sempre.
Sim, sim. E a obediência, ela é como se fosse um calçado que nos leva para ir aos lugares mais rápido e com exatamente. certeza. Porque quando nós obedecemos, nós vamos na direção certa, no tempo certo e realmente nos coloca a andar de uma maneira bem mais rápida, sendo obedientes a Deus. E para isso nós também temos uma outra forma, um outro ponto de como nós sermos mais parecidos com Jesus, e esse ponto é ter zelo pela obra e pela casa do Senhor. Então, para esse ponto, nós também temos 2 versículos. O primeiro é João 2:16, que fala assim: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer a casa de meu pai um mercado. O zelo pela tua casa me consumirá. Tito 2:14. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E termos zelo pela casa do Senhor, zelo pela obra do Senhor, é realmente nós entendemos que é um cuidado maior, porque é um cuidado que acompanha com temor ao Senhor, pelas coisas que nós fazemos, pela forma de nós fazermos aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E todos esses pontos que nós estamos a falar são realmente acompanhados, porque ao você ter zelo do Senhor, significa que você é uma pessoa obediente a Ele, e por causa disso você ama a obra do Senhor, ama a palavra do Senhor e ama aquilo que o Senhor vai te mandar fazer nesse tempo. Termos zelo é entendermos que quando o Senhor nos manda fazer uma coisa, não é da nossa forma, não é no nosso tempo, não é como nós queremos, não é como nós achamos que é melhor para se fazer. É nós realmente entendermos que o Senhor nos chamou, por exemplo, para cuidar das suas ovelhas, das suas ovelhas. Ser, por exemplo, um pastor, você não precisa fazer da forma que você acha que é certa, mas da forma de Deus, mostrando zelo, cuidado e realmente esse temor pelas coisas do Senhor. Isso realmente nos protege, isso realmente nos ajuda a ter mais santidade com aquilo que está nas nossas mãos, porque quer nós comemos, quer nós bebamos, façamos tudo para o Senhor, e para o nosso coração precisa estar sempre no lugar de que tudo que eu estiver a fazer, não estou a fazer para os homens, estou a fazer para o Senhor. Até esse vídeo que nós estamos a fazer, não precisamos ter no nosso coração, estou a fazer para os homens, mas estou a fazer para Deus. E quando nós colocamos que estou a fazer para Deus, a nossa forma de fazer vai delimitar se nós temos zelo ou não pela obra do Senhor. É exatamente isso que a Gisela falou, né? O zelo é temer e tremer na presença do Senhor e entender quão valiosa é essa presença e não tratar ela de qualquer forma, não tratar as coisas santas como profanas, não ver as coisas santas como ordinárias. Então, né, como Isaías, e compreender que quando entramos na presença do Senhor, nós necessitamos estar puros e apresentáveis a Ele e ter temor e tremor em sua presença e nas coisas que têm que ser feitas para o reino do Senhor. Então, o próximo ponto é: tenha compaixão pelas pessoas. Em uma época onde é cada um por si, cada um lida com aquilo, cada um com seus problemas, nós precisamos ser como Jesus, como está em Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Mateus 14:14, que diz: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então nós estamos a ver aqui que Jesus, ele se encheu de compaixão em um momento de dor, em um momento de angústia, em um momento onde aquelas pessoas que ele curou, que ele ajudou, estavam contra ele, mas mesmo naquele momento ele se encheu de compaixão e falou: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem, porque ainda eles eram pecadores. E no momento também, né, que o Senhor viu aquela população toda, a multidão toda lá, com fome, com dor, com doença, o Senhor olhou para eles com compaixão e aí foi e curou eles. Então, né, como Jesus fez, sejamos essa pessoa. Não olhemos para o nosso próximo como alguém que possa vir a nos magoar, como alguém que possa vir a ser nosso inimigo, nos passar a perna. Olhemos como alguém que tem sede
do nosso Senhor, como alguém que está precisando de compaixão, alguém que está precisando de cura, alguém que está precisando de libertação, como nós precisamos também todos os dias. Então, quando nós mudamos a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, não como essa pessoa aí vai me fazer mal, essa pessoa aí é isso, essa pessoa é aquilo, mas olhar como essa pessoa pode ser alguém maravilhoso. O Senhor ama essa pessoa e essa pessoa tem sede do Senhor e ela precisa receber a cura, ela precisa receber a salvação. Dessa forma nós nos tornamos como Jesus, alguém compassivo e misericordioso na sua caminhada, né? E é maravilhoso, nós temos compaixão pelo nosso próximo, por aquele que nós não gostamos tanto assim, pelas pessoas que passam nos nossos dias. A compaixão, ela nos ajuda a ver as pessoas como Jesus nos vê. Sim, e a compaixão também eu vejo que é algo muito lindo, porque não é necessariamente nós termos pena do nosso próximo. Exato. Porque às vezes quando nós temos pena, nós não agimos. Você não age, você simplesmente sente alguma coisa. Mas com compaixão vem realmente o amor através das ações. Assim como o bom samaritano, ele olhou, teve compaixão e agiu. Então é um ponto muito bom mesmo para nós sermos mais parecidos com Jesus. E para nós terminarmos os pontos que nós trouxemos hoje, o último ponto é orar sem cessar. E para isso também trouxemos 2 versículos bíblicos. O primeiro é Marcos 1:35, que fala: "E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava." Lucas 5:16. "Mas ele retirava-se para os desertos e ali orava." Nós realmente entendemos, nós sabemos que nós podemos orar com os nossos irmãos, com os nossos amigos, podemos orar em comunhão com a igreja, nós podemos orar em qualquer instância, com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que estão lá, nós podemos orar, nós podemos realmente orar. E esse tempo, esses versículos que nós trouxemos aqui, nos coloca a oração em que você retira-se da multidão, retira-se do barulho, retira-se das outras coisas e é você e o Pai. Porque para isso, uma oração que você vai falar exatamente aquilo que está no teu coração, porque você sabe que você não vai ser julgado, a forma como você vai falar. Você não precisa ter as palavras mais bonitas, você não precisa ter os versículos todos decorados na tua cabeça para você poder orar. Então é realmente você estar lá e conversar com o Senhor sem cessar. E assim como Jesus, ele se retirava, ele ia para um lugar deserto, para um lugar vazio, para poder se conectar com o Senhor. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias para sermos mais parecidos com Jesus. Porque a mesma forma como o Senhor tinha um relacionamento com o Pai, é a mesma forma que nós precisamos ter um relacionamento com o Pai. E qualquer relacionamento começa com uma conversa, começa com nós abrirmos o nosso coração e também ouvirmos. Então, esse é o nosso último ponto para esse vídeo de como sermos mais parecidos com Jesus. E realmente nós estamos muito felizes por até aqui trazermos todos esses conteúdos e você nos acompanhar até aqui. Então, claramente terão mais outros vídeos e provavelmente você também já assistiram o vídeo Jovem Pergunta parte 2 e claramente terá a parte 3 e se você quiser participar é só deixar as suas perguntas, seja aqui nos comentários ou no privado, você pode deixar as suas perguntas e participar no Jovem Pergunta 3. Então é isso, tenha uma semana abençoada, até a próxima!